Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Moreira, faço parte aí da uroginecologia do Hospital Vila Nova Cachoeirinha e a gente vai comentar um tema muito importante, que é o novo guideline, né, a atualização do guideline aí da UA e da SUFO de microhematúria, que foi lançado agora, né, recentemente, em 2020, né? Bom, o que fala aí, como é que vai ser o nosso programa de aula? Primeiramente, a gente vai falar sobre a metodologia de pesquisa que eles usaram para fazer o guideline, a definição e o diagnóstico aí de microhematúria, como é feita a avaliação inicial desses pacientes, estratificar o risco para neoplasia, né? Quando a gente fala em microhematúria, a gente se preocupa nos pacientes que podem existir um tumor, alguma neoplasia do trato urinário aí envolvida, então a gente tem que estratificar esse risco para a existência de neoplasia nesses pacientes. A gente vai fazer a avaliação do trato urinário seguindo esse risco, se ele é um risco pequeno, se é um risco moderado, se é alto risco para neoplasia. Vamos falar um pouquinho sobre marcadores urinários, se tem evidência ou não, né, se a gente solicita esses marcadores de rotina. E o segmento aí, o follow-up, como é que você vai dar sequência no paciente aí com microhematúria. É isso que foi abordado aí no guideline, tá? Vamos começar então com a metodologia de pesquisa. Foi feito um estudo com quase 10 anos, né, desde janeiro de 2010 e até fevereiro de 2020, feito um levantamento e foram selecionados 5 revisões sistemáticas e 91 estudos para a elaboração aí desse guideline. Foram selecionados pacientes maiores de 18 anos, com microhematúria confirmada, uma população mista que apresentava tanto microhematúria como hematura macro também foram incluídos no estudo. Foram excluídos da elaboração do guideline pacientes que tinham somente a macrohematura, né, hematura macroscópica, eles foram excluídos para a elaboração aí desse guideline. Vamos passar agora para a definição e o diagnóstico aí de microhematúria. Segundo o guideline, gente, a presença de microhematúria ela é definida pela presença de mais de 3 hemácias por campo de análise microscópica. Tá? Isso é um nível de evidência aí, sei que eles falam. A modificação relacionada aos outros guidelines é que basta uma amostra única hoje, e não mais 2 ou 3 amostras que antigamente a gente solicitava para confirmar esse diagnóstico aí de microhematúria. Tá? Outra coisa abordada também no guideline é que aquele teste da fita, né, o dipstick, ele não é um diagnóstico de microhematúria, tá bom? Ele pode dar muito falso positivo, pacientes que estão em estado de desidratação, por exemplo, a menstruação, um exercício físico recente, quem está com mioglobinúria, até mesmo o uso de polvidine pode dar um falso positivo ali no teste aí da fita, tá? Aqui são exames reais aí de pacientes, né? A nossa grande dificuldade, uma dificuldade pessoal aí que eu tenho também, a graduação. Existem, às vezes, laboratórios, né? Às vezes o mesmo laboratório vamos dizer assim, lançam laudos com referências diferentes. Por exemplo, esse laboratório aqui, de um mesmo hospital, que ele lança aqui como a presença de eritrócitos em ml, né? Então já fica mais um pouco difícil essa interpretação. Então até 12.000 eritrócitos por ml. Aqui já chega um pouco próximo aí em relação ao guideline, né? Inferior a 10 hemácias por campo, né? De análise aqui. Então essa é o mesmo laboratório, às vezes de um mesmo hospital. Então às vezes a gente pode ter dificuldades, né? De trazer essa definição aqui para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia. Foi o que eu, vamos assim, destacar esse ponto aí para nós, tá bom? Mas a definição de guideline, repetindo mais uma vez, é a presença de 3 hemácias, mais de 3 hemácias por campo de análise microscópica, tá? Como é que você vai fazer, perdão, a avaliação inicial desse paciente, voltando aí ao programa de aula? Sempre fazer história clínica e o exame físico, tá? Identificar fatores de risco para neoplasia geniturinária. Sempre tentar identificar no paciente causas não malignas que possam justificar esse quadro de microhematúria, como, por exemplo, causas uroginecológicas também. A gente vai ver lá na frente, acho que é um detalhe muito importante, né? Que situações podem levar à microhematúria que nada tem a ver com câncer, por exemplo. Outro detalhe, isso é um princípio clínico, tá?
Outro detalhe importante, gente, abordado no guideline, é que pacientes em uso de anticoagulante, tá? Você não pode fechar esse diagnóstico da presença de microhematúria só devido ao uso de anticoagulante. Esse paciente ele vai para avaliação normal, como qualquer um, independente de usar anticoagulante ou não. Você deve dar o segmento para ele, tá bom? É um nível de evidência IC, tá? Que eles colocam. Identificar essas causas não malignas ou ginecológicas que podem levar a um quadro de microhematúria, sempre você vai tratar essa causa e repetir o exame de urina. Se persistir essa microhematúria, você vai dar seguimento ao guideline e estratificar o risco que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, isso aí é um princípio clínico. Mas acho que um slide bastante importante para nós, né, os residentes também, lembrar de causas de microhematúria que não são neoplásicas, tá? Então, lembrar nos homens, os pacientes com hiperplasia prostática benigna, existem vasos superficiais que são friáveis, você pode ter microhematúria, algumas séries falam de desde 3% até 52% pode apresentar microhematúria, tá? Então, estaria justificado aí a presença. Cálculos renais, olha só, uma causa bastante frequente aí de microhematúria, então o paciente tem cálculo, está justificado ali a presença aí da microhematúria. As placas de Handel, onde vão se formar aqueles cálculos ali, podem ali formar essa microhematúria em 5 a 20% dos pacientes. Alterações anatômicas congênitas ou adquiridas da via urinária, então ureter retrocava, né? Uma série de outras alterações anatômicas congênitas, né? Ou adquiridas, estenoses de ureter, por exemplo, podem levar também a microhematúria na via urinária, tá? Na urina. Mulheres, olha, isso aqui é do nosso dia a dia, né? Mulheres com prolapso de órgão pélvico, atrofia vaginal, podem ter também microhematúria, tá? Estenose de uretra ou de vesícula uretral, tá? Até 1%, geralmente, dos pacientes podem ter microhematúria. Cateterismo uretral recente, então se faz cateterismo intermitente, ou se usou sonda recentemente, ou se submeteu a algum procedimento endoscópico prévio, uma cistoscopia que seja, também pode evoluir com microhematúria um tempo, tá bom? Então, isso eu acho que é um slide importante para a gente lembrar dessas causas aí de microhematúria não neoplásicas. Ainda na avaliação do paciente, segundo o guideline, a microhematúria atribuída à infecção do trato urinário, a gente sempre trata a infecção, né, e você faz um exame de urina para pesquisa de microhematúria e verificar após a resolução da mesma, né? Então, trata a infecção e repete o exame de urina. Isso que, resumindo, seria isso. É um forte nível de evidência, mas um nível C aí, segundo o guideline, tá bom? Quando você suspeita de microhematúria por doença renal, a gente tem que chamar um nefrologista para fazer esse segmento junto conosco, né? Quando a gente vai suspeitar de doença renal? Quando tem proteinúria, por exemplo, dismorfismo eritrocitário, que são aquelas hemácias anômalas, né, no presença no sedimento urinário, insuficiência renal crônica. É muito importante a gente chamar o nefrologista para acompanhar junto conosco. E lembrar, né, segundo essa série aqui, pacientes com alteração da função renal, né, os renais crônicos, ou que têm um índice de filtração glomerular abaixo aí de 30, tem um risco maior da presença de tumores uroteliais, né, tumores renais, também como uma possibilidade aí de ter, né? Então tem um risco maior de neoplasia. Então lembrar aí dos renais crônicos aí, tá? Estratificar o risco de neoplasia. Então, saímos da avaliação, né, dos pontos lá que ele destaca, vamos estratificar agora que risco de neoplasia tem esse paciente. Né? Até 2012, gente, a recomendação da UA era pacientes acima de 35 anos com microhematúria, era fazer uma urotomografia e cistoscopia associada. Não se considerava muito risco de malignidade para microhematúria, apenas para hematúria macro, tá? Isso deixava o custo do guideline muito alto, né? Comparado com os outros, por exemplo, era 20 vezes maior. Isso foi necessário, então, revisar todas essas coisas, né? Estratificar risco para neoplasia, até porque muitos pacientes submetidos à cistoscopia têm uma possibilidade, por exemplo, de infecção pós-procedimento. Você tomografar todo mundo, né? Injetando contraste, alterações renais, risco de neoplasia devido à exposição à radiação. Então, se resolveram estratificar que paciente a gente pode, vamos dizer assim, ser mais agressivo nessa avaliação,
tá bom? E outra coisa importante, também a gente observa, por exemplo, os americanos, eles têm uma cultura também, até uma própria montagem de um consultório diferente, né? A maioria deles tem um cistoscópio flexível ali disponível na sala, faz parte da propedêutica do urologista, tem uma ultrassonografia ali do lado, então realmente é um guideline aí adaptado também para a realidade americana, onde a disponibilidade e fazer isso é muito mais fácil, né? Mas, enfim, tá aí a grande modificação que ocorreu após agora 2012. Né? Gente, estratificando o risco para neoplasia geniturinária. A gente vai pegar esses pacientes com micromatúria e vai estratificar eles em baixo risco para neoplasia. Perdão, diga aí, mestre. Eu não entendi. Depois de 2012, o que aconteceu? Eles começaram a reestudar isso novamente, mas só que não sei por que saiu só agora essa revisão de estratificar esses casos por risco de neoplasia também. Né? Mas até 2012, a recomendação, eles faziam isso, urotomo, cistoscopia para todo mundo, de Tá. rotina. E agora, só a partir Agora dos... mudou. Não, agora mudou. Aí eu vou falar você aqui vai falar ainda. qual foi a modificação que eles lançaram agora. Entendi. Tá bom. Então, vamos estratificar esses pacientes agora por risco de neoplasia. Cada estratificação dessa vai ser uma conduta diferente. Quais são os pacientes que têm baixo risco? Esses pacientes com baixo risco têm 0,2% chance de ter neoplasia no trato urinário. Risco intermediário, 1,6%. E alto risco, chega a 11% a chance de neoplasia nesses pacientes que têm microhematúria. Eles classificam lá como a hematuria risk, né? Risk Index, né? Que vamos dizer assim, o paciente index, é o paciente, vamos dizer assim, com o perfil para ter neoplasia, né? Quem é esse alto risco? É o pacientes com mais de 50 anos, que fumam mais de 30 anos maço, geralmente é o sexo masculino, já tem uma história prévia de hematúria macroscópica, ou seja, o paciente urinou sangue, visível, e tem uma microhematúria considerável no atual exame de urina, acima de 25 hemácias por campo de análise. Então, esse aí é o paciente, vamos dizer assim, é o risco maior, né? O alto risco de ter neoplasia. Então, ele bota lá na tabela, eu trouxe aqui do guideline, para a gente, eles vão estratificar o risco segundo a idade, o sexo, se fuma ou não, o grau de microhematúria, né? Se essa microhematúria ela persiste quando você faz o segmento e se tem história de hematúria macroscópica prévia. São os pontos, vamos dizer assim, mais importantes para estratificar esse risco. Existem riscos adicionais dos pacientes terem tumores uroteliais. Tá, gente? Que riscos adicionais são esses? Se o paciente tem microhematúria e sintomas irritativos, né? Então, disúria, urgência, às vezes a gente pode pensar em carcinoma in situ, que dá sintomas irritativos, tá? Então, isso é um risco adicional. Quem tem radiação pélvica anterior também é um risco adicional para tumor, né? Câncer no trato urinário. Exposição, quimioterapia prévia, ciclofosfamida, né? Podem ter uma chance maior. Aqueles tumores, né, familiares, né, síndrome de Lynch, ou seja, você tem uma chance maior também de neoplasia. Exposição ocupacional ao benzeno, né, e usuários de sonda, né, prévio, crônicos, usuários crônicos de sonda, você tem um risco de SEC da bexiga, tá bom? Então, são fatores de riscos aqui adicionais que ele coloca também lá na planilha. Então, voltando aqui, gente, a estratificação. Nós temos baixo risco, risco intermediário e alto risco. Quem é o baixo risco? O baixo risco, olha, ele deixa bem claro aqui no guideline, tá? Você precisa ter todos esses critérios juntos para você dizer que ele é um baixo risco, tá? É uma mulher com menos de 50 anos, um homem até 40 anos de idade, que nunca fumou ou fumou no máximo 10 anos, 10 anos maço, tem uma microhematúria pequena, de 3 a 10 hemácias por campo de análise, tá? E não tem nenhum fator de risco adicional. Esse aí é o paciente com baixo risco para ter tumor urotelial, tá? Tumor do trato urinário, perdão. Quem é o risco intermediário? Vamos avançar um pouquinho mais.
Essa mulher, ela está na 5ª década de vida, de 50 até 60 anos de idade, 59. Homens de 40 a 59 anos, e já fuma mais, né? É o paciente tabagista, 10 a 30 anos maço. Ele já tem uma microhematúria maior, de 11 a 25 hemácias por campo de análise. Tá? E é aquele paciente com baixo risco, é aquele paciente com baixo risco que você repetiu o exame e persiste a microhematúria. Então, ele deixa de ser baixo risco e passa a ser risco intermediário. Tá? Ou quando você tem também a presença daqueles fatores de risco adicional que a gente falou na tabela anterior. Tá? Gente, para um risco intermediário, qualquer um desses presentes, né? Olha, pacientes tem um desses critérios que ele já passa a ser risco intermediário. Diferente do baixo risco, que tem que ter todos. Aqui basta um, já é classificado como risco intermediário. E quem é o alto risco? O alto risco é aquele paciente lá da hematúria index que a gente falou, né? É a mulher, o homem acima de 60 anos de idade, lá o hematúria index ele baixa um pouquinho mais, tá? É quem fuma bastante, 30 anos maço, mais de 25 hemácias por campo de análise e tem história de hematúria macroscópica, né? O paciente foi lá, urinou e viu o sangue sair do xixi, ele já passa a ser alto risco de cara. Como é que você vai avaliar esses pacientes relacionando-se ao risco, né? Como é que a gente avalia o baixo risco, como é que a gente avalia o intermediário e como é que a gente avalia o alto risco? É isso que a gente vai ver agora. Gente, o paciente com baixo risco, para neoplasia, 0,2% de chance. Lembrar, todos os critérios têm que estar presentes para você classificar ele. E você vai dividir a responsabilidade com o paciente. Geralmente, você vai repetir, apenas fazer um segmento e repetir esse exame 6 meses depois. Tá? Ou, às vezes, conversando com o paciente, às vezes quer fazer uma avaliação maior, aí você faz uma cistoscopia e um ultrassom das vias urinárias. Mas, no geral, né, ele fala lá no guideline para você discutir com o paciente, mas, no geral, repetir o exame com 6 meses, tá ideal esse segmento aí, tá bom? Aqui uma série com mais de 15 mil pacientes, apenas 96, 0,6% tinham lesão do trato urinário. Existe uma série de outros estudos, chegou-se nessa chance aí de neoplasia média aí de 0,2%. Tá? Aqui só relembrando os critérios de baixo risco, tá bom? E na tabela, mais uma vez, os riscos adicionais aí para câncer no trato urinário. Hoje a gente tem tecnologia disponível para fazer a cistoscopia, existem imagens que a gente pode lançar à mão que evidencia melhor a presença do tumor. Existe a tecnologia aqui, o NBI, que é o Narrow Band Imaging, se não me engano eu acho que é da Olympus, isso daqui, né? É uma tecnologia de imagem, a gente tem a da Stories também, que eu acho que, se não me engano, é Spectra o nome, onde dá uma imagem semelhante, ela realça os vasos e consegue identificar melhor uma lesão que, às vezes, você está com uma câmera ruim e pode passar desapercebido isso daqui. Agora, quando você usa uma tecnologia dessa, você consegue evidenciar melhor e não deixar passar desapercebido uma lesão como essa aqui. Você acha que isso aqui consegue ver no ultrassom? Muito difícil, né? Consegue ver num exame tomográfico? Muito difícil. Então, para tumor de bexiga, principalmente em fases muito iniciais como essa, por isso que eles recomendam a cistoscopia fazer parte aí da avaliação dos pacientes junto com exames de imagem. Porém, excepcionalmente no baixo risco, que foi o que a gente viu, repetir o exame com 6 meses já está uma boa condução desse paciente aí de baixo risco. Vamos passar para o risco intermediário, já tem uma chance maior aí de neoplasia. Só relembrando que é o intermediário. Mulher na 5ª década de vida, homem de 40 a 60 anos, que fuma 10 a 30 anos maço de cigarro, uma microhematúria considerável, de 11 a 25 hemácias por campo, ou aquele que vinha no baixo risco, repetiu o exame 6 meses e persiste a microhematúria. Aí ele já passa a ser intermediário. Ou tem algum risco adicional de tumor naquela tabela que a gente viu anteriormente. Então, pelo menos um dos critérios já é risco intermediário. O que você vai fazer com esse paciente, pessoal? Você vai fazer uma cistoscopia, vai levar ele para o centro cirúrgico, né? Vai fazer uma cistoscopia e vai fazer uma imagem, pelo menos, do trato urinário superior para descartar neoplasia. Na recomendação deles no guideline é a ultrassonografia, e não aqui a tomografia
contrastada, tá? Uma forte evidência, um nível de evidência grau C. Tá? Por que a ultrassonografia? Segundo os estudos que levantaram, em 100 mil pacientes, nessa classe de microhematura, foi encontrado 93 tumores uroteliais e 433 carcinomas de células renais. Né? Ou seja, a chance de tumor urotelial é muito baixa nessa fase aqui, que é onde a gente teria uma baixa sensibilidade para o ultrassom. 14%, enquanto que na tomografia você teria uma chance maior de achar um tumor urotelial. Mas, como a possibilidade é muito pequena, a taxa de tumor urotelial é pequena, eles consideraram o ultrassom como um bom método no grupo intermediário. Tá? A tomografia acarreta custos, né, riscos, a radiação, se tiver que tomografar todo mundo já nessa fase aqui. Enfim, foi essa abordagem aí do guideline, então, para pacientes com risco intermediário. Vamos passar agora para o alto risco, gente. Tem 11% de chance de ter neoplasia. Um dos critérios tem que estar presentes aqui. Então, são pessoas com mais de 60 anos, que fumam bastante, mais de 30 anos maço, microhematura considerável e tem alguma história de hematura macroscópica prévia. Aqui a gente já tem que lançar mão da cistoscopia novamente, só que fazer um exame de imagem mais detalhado. O padrão ouro aqui para análise é a urotomografia, onde a gente faz a tomografia sem contraste, faz a fase com contraste e a fase excretora, que é a principal, gente, para a gente fazer o diagnóstico aí de tumor urotelial, onde a gente vai ver as falhas de enchimento no exame de imagem, tá bom? Agora, por exemplo, se o paciente tiver alguma contraindicação a fazer uma urotomo, sei lá, tem alergia ao contraste, o que você vai fazer? Você pode lançar a mão da uroressonância, tá bom? É a escadinha, vamos dizer assim, de solicitação. Ele não consegue fazer uma uroressonância. Então, aí, se não conseguir fazer uma tomo ou não consegue fazer uma uroressonância, você vai levar ele para o centro cirúrgico, vai fazer uma pielografia, jogar um contraste na via urinária, fazer uma pielo ascendente e fazer uma tomografia sem contraste, tá bom? Isso é a conduta aí que ele sugere para esses pacientes. Cistoscopia é muito importante fazer. Os métodos de imagem têm baixa sensibilidade para tumores de bexiga. A gente viu aquela imagem pequena, né? Às vezes é difícil um exame de imagem desse conseguir pegar, né? Então, a cistoscopia é importante para fazer a análise. E lembrar aí da microhematura, pacientes com história familiar de tumores renais, né? Fazer sempre a urotomografia para o diagnóstico. Aqui aquelas síndromes genéticas, von Hippel-Lindau, uma série de outros, esclerose tuberosa, que estão relacionados à chance maior de ter tumores renais, tá bom? Então, saímos então da avaliação do trato urinário, seguindo o risco de cada paciente, vamos falar um pouquinho sobre marcadores. Tá? É comum a gente solicitar marcador para avaliação de microhematura, citologia urinária, outro tipo de marcador, por exemplo. O que o guideline fala, gente? A citologia urinária, que é um exame que existe, é um exame chato de fazer, o paciente tem que ficar andando no laboratório umas 2 horas, né? Depois ter a micção e para ver se acha alguma célula típica, tá, gente? O que ele fala? Citologia urinária e marcadores não devem ser solicitados de rotina, principalmente numa avaliação inicial, tá bom? A única situação que você poderia solicitar uma citologia urinária é quando o paciente já fez o exame de imagem, que está negativo, ele persiste com a microhematura e tem sintomas irritativos. Aí sim, você pode ter uma chance maior aí de carcinoma in situ, tá? Mas fora isso, a citologia urinária e os marcadores eles são deixados de lado para essa investigação de rotina aí da microhematura, tá? Marcadores urinários têm nível de evidência C, sensibilidade aí de 60%, especificidade de 68%, então sensibilidade e especificidade aí baixa, são aprovados pela FDA nos Estados Unidos. Aqui a gente tem alguns marcadores, esse NMP22, BTA, e eles falam realmente um nível de evidência aí um pouco baixo para fazer como, vamos dizer assim, solicitação inicial, avaliação de rotina inicial para isso, tá bom? Eu nem sei se tem disponível aqui no Brasil, eu confesso que eu não cheguei a procurar para ver, não sei se sabe alguma coisa, Luiz. A citologia é disponível para nós, né? Agora, realmente, esses marcadores, creio que não esteja disponível aqui para a gente. Não, o marcador eu creio que não. E a citologia nossa
não é confiável também, né? É, né? Essa metodologia de coleta depende muito do citopatologista, né? Perfeito. Serve para tumores de alto grau e carcinoma in situ. Acho que não é um exame aí, né, que dá para confiar habitualmente. Uhum. Vamos lá, dando sequência agora, a parte final, o segmento. Como é que a gente vai fazer o acompanhamento aí desses pacientes, tá, gente? O paciente que se fez, já estratificou o risco, fez lá a avaliação, fez os exames, veio uma investigação negativa para a micromatúria, não achou nada que pudesse, nem imagem, tumor, nada, você vai repetir o exame de urina em 12 meses, né? Lembrar que o baixo risco você repete em 6 meses. Repetiu, veio negativo, não achou nada, repete novamente aí em 12 meses, fazer o segmento. Após isso, ou você pode, às vezes, dar alta ou continuar o segmento aí desse paciente, tá? Microhematura persistente, ou seja, ele persiste com a microhematura, já foi lá para o intermediário, né? Já fez uma avaliação negativa, não achou câncer nem nada. Ou teve uma modificação do quadro. O paciente que estava lá com a hematura micro evoluiu para a hematura macroscópica, você tem que reavaliar ele, reestudar novamente, principalmente quando tem essa modificação do quadro aqui. Houve uma graduação maior, ele saiu do risco, pulou, né, de baixo para intermediário, ou de intermediário para alta, você tem que reestudar aí o paciente, tá? Então, cuidado. Evoluiu para hematura macroscópica, reestudar novamente. Aumentou o grau de microhematura, né? Saiu do intermediário para alto risco, por exemplo, reestudar o paciente novamente. Ou o aparecimento de sintomas urinários aí irritativos, porque evidencia aí a possibilidade de carcinoma in situ, então você tem que reestudar o paciente, às vezes fazer uma citoscopia, entrar, olhar e fazer uma avaliação mais criteriosa. É isso, gente. Aqui é uma foto, um resumo do que eu falei. O paciente com microhematura, você define a microhematura, mais de 3 hemácias por campo de análise, faz a história, o exame físico, estratifica o risco, se é baixo, se é intermediário e se é alto. Baixo risco, repetir com 6 meses essa urina 1. Risco intermediário e alto, cistoscopia para todo mundo. Se for intermediário, mais ultrassom. Se for alto risco, mais urotomografia. Tá bom? Deu tudo negativo, você reestuda aí em 12 meses, tá? E sempre se identificar alguma causa para microhematura, você trata essa causa e reestuda, né? Acompanha novamente aí depois, tá bom? Lembrar aí que vai ter aí o EI aí em Las Vegas em ano que vem, todos aí convidados, né? Mas é isso, eu acho que foi importante, para mim foi uma sua opinião aí do Luiz, mas às vezes para mim foi um aprendizado. A gente às vezes como urologista deixa um pouquinho a cistoscopia de lado, né? Faz mais exames de imagem, mas isso aí o guideline veio para reforçar a importância aí da cistoscopia, principalmente aí os pacientes de alto risco, risco intermediário, e talvez seja importante a gente reintroduzir mais aí no nosso dia a dia, obviamente olhando os exames de imagem aí juntos, né, para dar esse suporte aí diagnóstico. Obrigado, viu, pessoal? Ô, Rafa, bom, primeiro, né, uma aula organizada, né? Para dar aula a gente precisa também ter metodologia, né? O Rafa começou primeiro colocando o roteiro da aula, isso já coloca, estabelece o cronograma, né, da aula na nossa cabeça e depois segue essa sequência estabelecida. E aí depois, durante a aula, o Rafa reforça, né, fala mais de uma vez sobre temas, sobre dados importantes da aula. Então, para chamar atenção, por exemplo, a classificação de risco, né, aparece 2, 3 vezes durante a aula. Isso ajuda a gente a fixar a, a mensagem, né? Muito boa aula. Onde você deu essa aula? Você preparou para onde, Rafa, isso aí? Não, porque saiu aí o guideline, aí eu fiz pro grupo lá, pra Ah, gente mesmo. Vai ter um de HPB, eu acho que eles modificaram também agora, né? legal. Acho que foram 3 que eles lançaram. Acho que foi microhematura, HPB, acho que HPB cirúrgico
e distúrbio ejaculatório. Aí é bom para a gente dar uma revisada aí. Bom, a microhematúria é um negócio frequente no nosso ambulatório, viu? Nossa. E a minha irmã tem, minhas duas irmãs têm, só que uma delas tem cálculo, mas existe um diagnóstico frequente na mulher jovem, que é a microhematúria idiopática. Então, são essas mulheres com baixo risco e que têm essa microhematúria e, assim, a maioria dos exames mostra microhematúria e algum exame aqui ou outro lá que não, mas e essas mulheres vão ter microhematúria a vida toda. Não tem uma explicação. A gente faz essa classificação de risco. Eu acho que uma ultrassonografia a gente sempre deve fazer e acompanhar se ela não tiver macrohematúria, for jovem, não for tabagista, não tiver sintomas irritativos. A gente só acompanha, estabelece isso. Se ela tiver também, não tiver dismorfismo eritrocitário, a gente classifica como microhematúria idiopática e segue. Então, não quer dizer que nós temos que encontrar uma causa para a microhematúria do paciente, né? E nessas pacientes, muitas vezes a gente não encontra. Agora, na paciente mais velha, depois dos 60 anos, com sintomas de urgência, que é uma coisa frequente, a bexiga hiperativa, né? Nós temos que estar atento. Então, bexiga hiperativa com microhematúria, temos que ficar atento e, se isso persiste, uma citoscopia cabe bem. A citoscopia lá é feita no consultório, né? Aqui no Brasil nós temos bastante gente que tem também no consultório, principalmente os mais antigos. E os consultórios da minha geração para baixo são poucos que têm o cistoscópio no consultório. A gente acaba marcando isso no centro cirúrgico, que às vezes é demais para uma cistoscopia numa mulher, por exemplo, só por microhematura. Dá para fazer no consultório tranquilo. Mas tem as questões de vigilância sanitária, de esterilização, de você ter a autorização no seu lá, municipal, da Anvisa, para fazer exame. Então, é meio burocrático, é meio trabalhoso fazer no consultório. Mas eu tive um paciente recente, homem, só que é homem, né? Que começou com sintomas assim de bexiga hiperativa e não tinha obstrução causada pela próstata, né? E não tinha obstrução. E eu estava até tratando ele da urgência e ele foi para a praia no fim do ano, passado. Fez uma caminhada mais longa, teve um sangramento macroscópico. Aí passou no mesmo dia um episódio. Depois ele fez, passado umas 2, 3 semanas, outra caminhada longa, sangrou de novo. Aí eu fiz uma citoscopia, carcinoma in situ, assim, áreas vermelhas na bexiga, né, hiperemia, uma fragilidade capilar, fiz biópsias de diferentes pontos, carcinoma in situ, sem tumor vegetante, só carcinoma in situ. E aí o tratamento para isso é onco-BCG, né? É injetar